Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, vamos conversar um pouco sobre predestinação. O que é a predestinação? Primeiro é o submetimento do homem a Deus e o reconhecimento da soberania de Deus. Deus, o Senhor Jesus, tem a capacidade de criar um espírito e predestiná-lo, ou seja, antes desse espírito ser revestido de carne, ossos, pele, sangue e tendões. Deus teve a capacidade de criar o meu espírito, o seu espírito, antes da fundação do mundo, antes que a terra existisse, para que quando estivéssemos aqui, na nossa peregrinação, cumpríssemos o plano da salvação. Paulo entendia isso à beça. Ele disse assim em Gálatas 1,15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém. Então Paulo ensina à igreja alguns fatos importantes. Primeiro, diz ele que foi separado por Deus antes dele nascer. Você sabe que eu ouvi um dia um pregador, um grande teólogo, um profundo entendedor das coisas de Deus, dizendo o seguinte: isto está na Bíblia, mas é um equívoco de Deus. Imagine você, se há equívocos, injustiças ou erros da parte do Senhor. Não, está aqui para provar que Deus é Deus. A tradição evangélica, a tradição cristã, católica, criou um Deus pequenino e um homem poderoso, que é capaz de empurrar Deus contra a parede, é capaz de amarrar as mãos de Deus, é capaz de limitar Deus pela sua poderosa presença nesta terra. Isso não passa de uma grande mentira, de uma grande heresia. Paulo deixa claro que se ele era um cristão, se tornou um cristão, é porque ele foi separado por Deus antes dele nascer. E talvez você diga, mas como é que ele sabia disto? Porque Deus o arrebatou ao terceiro céu, e a boca do justo falou, a vontade soberana de Deus lhe revelou, iluminou os olhos do seu coração, para que ele pudesse compreender as verdades de Deus. Ele diz, eu fui separado antes de eu nascer. E depois ele diz, olha, eu fui chamado pela graça. Então Paulo elimina definitivamente a possibilidade da chamada da lei. Ninguém pode ser salvo por obras sacrificiais, seguindo Jeremias 6, os antigos caminhos. Ninguém pode ser salvo pela sua carne, nem por suas obras. Eu digo isto com consciência e paz. É uma maldade levar o povo gentio à prática das obras da lei. É uma maldade. Você sabe por quê? Porque as obras da lei são maldição, condenação e morte. Paulo diz em Gálatas 3,10, quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Então Paulo disse, eu não quero tocar na glória de Deus, não quero dizer que fui eu, que foi a vovó, que foi uma amiga minha, que subiu a um monte, numa montanha e orou de madrugada, lá no Monte Sinai. Absolutamente não toque na glória de Deus, reconheça a soberania do Senhor. Diga que é Ele, conforme Paulo diz, foi Ele que me separou antes de eu nascer e foi Ele que me chamou. Portanto, ele diz, tu és soberano, serás eternamente soberano. E eu não teria a capacidade de fazer isto que só Deus podia fazer, separar antes de nascer e chamar pela sua graça. Então, quando ele diz chamar pela graça, nós vamos lá em Efésios 2,8, diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então vamos pensar em duas coisas. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, Ele faz toda a sua vontade. Vamos pensar. Terceiro, Ele predestina aqueles que Ele criou para o louvor da sua glória. Pensando desta forma, vem a chamada. Diz que é por graça. Nós não temos nada a ver com a lei, com Moisés, com sacrifícios, com vigílias, com jejuns. Volto a dizer, o próprio Paulo, quando confrontou Pedro, ele disse, sendo tu judeu, vives como gentio, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus?
A igreja de Jesus está assim, enferma, doente, grande parte dela, porque se obriga o gentio, que não tem nada a ver com os velhos caminhos, com os antigos caminhos, a viverem como se fossem judeus. Parece que a morte de Cristo não serviu para nada. E o sacrifício dele, disse Paulo aos Gálatas, foi em vão. Mas para nós não. Para nós é a predestinação e é a soberania de Deus.